1 Coríntios. Ó, primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer? É importante quando a gente vem na igreja, a gente abrir o nosso coração para entender o que Deus está falando. Glória a Deus. Que às vezes a gente vem na igreja, a gente não presta muita atenção no que Deus fala. E Jesus, ele funciona assim. Jesus, ele é verbo, ele é palavra. Então Jesus, para haver uma mudança na nossa vida, primeiramente ele tem que fazer uma mudança, uma transformação em nós, entendeu? Para depois ele operar o que ele tem que operar na sua vida. Por isso que a Lídia, ela tinha um sonho da família dela ser liberta. Mas por que esse sonho não se realizava? Porque o coração dela era fechado, não era o coração da família dela. Né? Eu vou lá, a família dela se libertou porque a família dela, o coração deles era fechado. Não. O coração de quem era fechado? Da Lídia. E se ela entendesse o que Deus estava falando, ia nascer aquela fé e Deus ia poder operar um milagre na vida dela. Entendeu? Então, primeiro, a obra tem que ser feita em nós. E para ser feita em nós, Jesus ele tem que entrar em nós. E como que ele entra? Jesus só entra através do nosso ouvido, pessoal, porque ele é verbo, ele é palavra. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Entendeu? Sim ou não? Então, para você memorizar isso, para gravar no seu coração, você repete junto comigo. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Ele é verbo. Entendeu? Palavra. Então, se você, quando você vem para a igreja, se você não conseguir ouvir o que Deus está falando, Jesus não consegue entrar em você. É a mesma coisa assim, que Jesus foi barrado. Hã? Quem aí já foi numa festa, algum lugar assim que você foi barrado na porta? Já aconteceu isso? Isso já deve ter acontecido com todo mundo, né? Não, mas seu nome não está aqui, não, tem que ter o convite, não aconteceu isso? É chato isso, né? Sim ou não? Aí você sai todo sem graça, eu conhecia a pessoa e tudo, só que a pessoa não quer nem lá dentro chamar a pessoa para te falar nada contigo. Não pode, dá. É chato isso. Então, assim a gente faz às vezes com Jesus. Como? Quando você vem na igreja, que a pessoa não está dando atenção ao que está sendo pregado. Às vezes a pessoa está na igreja, mas a mente da pessoa está em outro lugar, a pessoa não presta atenção. A pessoa está na igreja, mas ela está pensando em outra coisa. A mente da pessoa não para. Estão entendendo direitinho, pessoal? A pessoa vem para a igreja, mas a mente dela não para. Ela fica prestando atenção lá em outra coisa. A mente dela não para de trabalhar. Tem que fazer isso, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê. O pastor está pregando e a pessoa está... Jesus não consegue entrar, a pessoa está ocupada. Ela não presta atenção no que Jesus fala. Então isso aí atrapalha. E Jesus não entra na pessoa, se ele não entrar, não há aquela libertação e também não nasce aquele temor que a gente precisa ter. Também não nasce aquela fé. A Bíblia diz o seguinte, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima dele, é necessário que ele creia que Deus existe, né? E que ele é galardoador dos que o buscam. Então, sem a fé, nós não conseguimos agradar a Deus, pessoal. Sim ou não? E para a gente ter fé, só tem uma maneira. A Bíblia diz no livro de Romanos 10, 17, que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra que é Jesus, que é o verbo vivo, essa palavra que nasce a fé no seu coração. Você passa a crer que aquilo que você acha que não tem mais jeito, tem jeito. Você passa a crer que a sua situação vai mudar, você vai conseguir.
Mas para isso você tem que ouvir. Se você não ouvir, a palavra não entra, a fé não nasce, e aí você fica achando que o troço não tem mais jeito, que não dá mais. Você está entendendo? Que acabou tudo. Mas esse pensamento é por quê? Falta de ouvir a palavra. Glória a Deus. Sim ou não? Tudo vem por ouvir a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir, a libertação vem pelo ouvir. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Glória a Deus. Que o nosso corpo, ele se alimenta. E o alimento do nosso corpo é, sei lá, arroz, feijão, tem uns que é batata frita, tem uns que é hambúrguer, sei lá, tem uns que é um legumezinho, né? O nosso corpo, ele se alimenta, mas o nosso espírito também, pessoal. Nós somos de natureza tríplice. Nós somos um espírito que moramos no corpo e possuímos uma alma. É onde a gente sente alegria, tristeza, essas coisas assim. O nosso corpo, ele se alimenta com comida, com alimento lá, né? Feijão, arroz. O nosso espírito não, o nosso espírito, o alimento do nosso espírito é a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Porque uma pessoa que não alimenta o seu espírito com a palavra, ela se torna uma pessoa fraca espiritualmente falando. Emocionalmente, ela é uma pessoa frágil. Uma depressão pode derrubar ela, uma tristeza, sei lá, uma decepção. Tem gente que se decepciona com alguma coisa, aí quer se matar, entendeu? Comete suicídio. Mas por quê? A pessoa está vazia, o espírito dela está fraco, porque ela não está ouvindo a palavra, ela está uma pessoa vulnerável. Então, sujeita a qualquer tipo de tentação, a qualquer tipo de mal. Estão entendendo direitinho? Por isso que tem muitas coisas ruins que acontecem. Às vezes a pessoa se suicida porque a pessoa está vazia de Deus. Ela está numa situação que ela acha que não tem mais jeito, que acabou para ela. Mas quem botou isso na cabeça dela? Por que ela está pensando desse jeito? Porque ela falta da palavra de Deus. Se ela ouve a palavra, ela entende que a situação dela tem jeito, que a situação dela pode mudar. Glória a Deus? Sim ou não? A mesma coisa é aquela pessoa, às vezes, por exemplo, assim, a pessoa sofreu uma desilusão, né? Uma decepção, né? Até uma decepção amorosa. Tem gente que passa por isso. Às vezes a pessoa passa por uma decepção amorosa, às vezes ela não tem uma estabilidade emocional, ela não tem uma estrutura espiritual. Ela está fraca espiritualmente falando. Então, o que acontece? Sem a palavra de Deus, sem uma força de Deus, ela acaba agindo pela emoção. Aí vai lá, mata, morre, daqui a pouco vai preso, fica lá sofrendo na cadeia. Você está entendendo? Destrói uma família. Por quê? A pessoa não teve uma estrutura espiritual, sentimental, não ouviu a palavra, então o espírito dela estava fraco. Ela age na hora da emoção, na hora da emoção, na hora da raiva, ela não tem controle espiritual ou emocional, né? Porque falta verdade, falta palavra, pessoal. O verbo vivo. Por isso que a gente tem que ouvir a palavra de Deus, né? É ela que nos sustenta, ela que nos fortalece, ela que nos dá a direção certa. Tem muita gente que age pelo impulso, pela emoção, depois a pessoa se arrepende.
Daqui a pouco está dentro de uma cadeia aí, troço lá dentro é pesado, porque às vezes eu oro muito por pessoas que. Eu já orei por várias pessoas que estavam na cadeia. E eu sei como é que funciona lá dentro, entendeu? E não é fácil, não é fácil. Então, aí a pessoa vai se arrepender, uma friagem dessa aí, ó, já pensou? Não sei se toda, não vamos generalizar, mas tem umas cadeias que o pessoal dorme no chão, não tem negócio de colchão, nada disso não. Você entendeu? E quando leva aquele colchonetezinho fininho, aquela coisa, uma friagem dessa, então é uma coisa muito séria. Come o que tiver, não tiver, não come. E você presa ali, você não pode fazer nada. Você tem que viver como eles tratam ali, a coisa é séria. Aí vem um arrependimento. Pô, se eu tivesse ouvido uma palavra, se eu tivesse ouvido Deus, eu não estaria nessa situação. E às vezes por coisa que não vale a pena, pessoal. Sim ou não? Por coisas que não vale a pena. Porque por isso a palavra de Deus, ela ensina você a escolher muito bem uma pessoa com quem você vai se relacionar. Não é de qualquer maneira, entendeu? Você vai se relacionar com uma pessoa sem conhecer a pessoa direito, vai também pela emoção, entendeu? Ou às vezes vai até só pela aparência. E às vezes a pessoa não tem um bom caráter, ela tem um espírito que age ali na pessoa ali, a pessoa já está acostumada a dar a volta em um, dar a volta em outro, aí vai dar a volta na pessoa, a pessoa não quer aceitar. Você está entendendo como é que funciona? Aí vai perder a liberdade, perder a sua vida por uma coisa que não valeu a pena. É muito sério isso. Por isso a importância da gente ter a palavra. A gente tendo a palavra, você vai ter uma direção, você vai ter uma luz. A palavra de Deus diz que Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Então aqui, vamos lá, 1 Coríntios, pessoal, 1 Coríntios 5, lá no, vamos pegar lá do versículo 6. 1 Coríntios 5, versículo 6, amém? Acharam aí? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Alipai, não seja, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender isso, tá, gente? Se isso aqui não fosse de Deus, não estaria escrito na Bíblia. Então, todo aviso que está escrito na Bíblia é um exemplo para a gente. Pastor, o que significa isso? Você pode ser uma pessoa muito temente a Deus. Pastor, graças a Deus, eu guardo os mandamentos de Deus, sou uma pessoa temente a Deus, eu busco o Senhor. Mas você tem que observar em você, porque isso não é uma coisa assim só com você, com todos nós. Nós estamos aqui na terra, pessoal, e nós estamos servindo a Jesus, né? E queremos servir a Ele de todo o coração. Nós amamos Jesus, né? Isso que nós esforçamos para servir a Ele. Mas isso não significa que nós não estamos escapos de tentações. Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui, o inimigo sempre vai tentar tirar você da presença de Deus. Ele já não está muito satisfeito de ter perdido você para Deus. Glória a Deus. Aí ele tenta tirar, ele não tá, ele vai ter esperança de ter você de volta para te destruir, porque ele só veio para roubar, matar e destruir. Outro dia eu estava dando um exemplo, não sei, acho que foi para a Luciene, não foi, Luciene? Eu estava dando um exemplo, eu até falei assim, poxa, eu vou explicar melhor isso aqui, que o irmão antes estava do lado de fora, eu falei, explicar melhor isso aqui, porque o irmão antes pode ouvir e acabar entendendo errado. Porque aquilo ali é um exemplo que eu estava dando a ela, não tem nada a ver com o casamento dela, entendeu? Foi um exemplo que eu estava dando, que eu falei, Luciene,
Vamos supor um exemplo que você, eu usei o exemplo dela, que você tivesse um ex-namorado, né? E vamos supor que o cara ainda tivesse interessado em você. Claro que isso não está acontecendo, pessoal, com a Luciene, pelo amor de Deus, estou dando um exemplo, entendeu? Está explicando a ela. Mas vamos supor que o cara ainda tivesse a meia afim de você. E aí ficasse lá, tal, e ele tivesse sempre a esperança de voltar. Você está entendendo? Mas ele via lá que não tá, você estava lá, vamos supor assim, um Anderson, né? Mas vamos supor assim que o demônio, ele tá vendo, vamos supor, o cara tá vendo que o relacionamento dele está firme, mas em vez em quando o Luciano tivesse uma briga com o Anderson, ele já ia ficar, opa, separar eu chego lá, tá entendendo? Separar eu chego lá. Aí daqui a pouco o Luciane pega, se firma lá com o Anderson, lá não, vamos casar. Aí já são casados, né? Perante Deus, vão casar, vão assumir um compromisso. Igual eles são hoje uma família. E vai olhar, poxa, agora não dá mais não. Mas tem gente que ainda assim, mesmo a pessoa casada, a pessoa ainda fica esperando. Eu já vi isso já. Não, o dia que separar, o dia que separar, eu chego no mundo. A pessoa tem essa intenção, né? E eu estava dando um exemplo para ela, né? Que isso está acontecendo. Assim é o diabo. Ele já estava lá na mão dele. Já tinha a hora, o momento certo de destruir a gente, né? No caso. Você escapou da mão dele, porque agora você assumiu um relacionamento com Jesus. Entendeu? Agora não dá mais não. Mas isso não significa que ele não vai ter sempre a esperança de voltar. Você está entendendo? Ele sempre vai ter. Você já viu aquelas novelas? Eu hoje não assisto novela mais não, gente. Mas quando eu assisti, eu via muito isso. Que a ex-mulher, infernizava o casal para ver se o casal brigava, separava para poder voltar para ela, já viu? Ela armava até as coisas para eles brigar, para ela poder voltar, para o cara poder voltar para ela, já viu? Eu não vejo mais não, mas eu já vi muita novela, sei como é que é. Armava tudo, cilada, entendeu? Assim é o diabo, gente. Por isso que Jesus falou, estai firme contra as astutas e ciladas do diabo, porque ele sempre tenta armar uma coisinha para ver se consegue separar você de Jesus, para ver se consegue resgatar você de volta, porque ele não está satisfeito de perder você. Então nós adoramos a Deus, fazemos de tudo para servir a Deus, sim, mas isso não significa que ele não vai tentar voltar. E para isso aí ele arruma as coisinhas dele. Então, quando ele está falando aqui que um pouco de fermento, né, veda toda a massa, o que é isso? É ver se é uma pessoa muito temente a Deus, você está se esforçando para servir a Deus. Mas se você deixar uma coisinha que não é de Deus, um hábito, um costume, alguma coisa que você está vendo que Deus não aprova. Isso aí, esse pecadinho, que parece que é tão pequenininho, ele faz levedar. Sabe o que é isso? Ele cresce. Ele cresce. Se você botar um pouquinho de fermento na massa, o que acontece com a massa? Ela cresce. Aquela massa de pizza, às vezes você vai fazer a massa de pizza, mexe, põe o fermento biológico ali, aí você põe ela num... Eu, pelo menos, eu fazia assim, passar um pouquinho de óleo assim no saquinho plástico, né? Você tem que deixar o saquinho plástico com espaço, porque você botou ela desse tamanho na geladeira. Aí você vai deixar ela descansar lá por uma hora. Quando você pegar, ela tá desse tamanho. Ela cresce. Não é assim? Quem já fez pizza assim? Ninguém nunca fez massa assim, não? Gente, que isso, gente? Olha, eu tenho que dar mais aula de culinária aqui pra vocês. A massa de pizza, você bota o fermento biológico, tu bota uma bolinha assim. Quando você vai pegar, ela tá desse tamanho, ela cresce. Entendeu? Fermento biológico, não é aquele fermento de bolo, não. O fermento de bolo é outra coisa, entendeu? O fermento de bolo, ele é um tipo. Aquele fermento esse fermento da pizza é aquele fermento fresh, é um fermento que vende na padaria.
diferente. Tem até uns que tem igual extrabetinho de caldo, parecido com aquele extrabetinho de caldo quinó. Ele é diferente. Esse é de fazer pão, massa de bolo, de pizza. O bolo não, o bolo é já outra coisa, é um branquinho que você pega lá e joga. Mas mesmo assim, aquele que você põe no bolo já dá para você ter uma ideia. Você botou uma colherzinha lá, você botou um bolo normal no forno, mas que tamanho que sai o bolo? O bolo cresce, não é isso? Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. O que é isso? Às vezes tem uma coisinha na sua vida que não é de Deus, mas se você não cortar aquilo ali, aquilo vai crescer. Aquilo vai ocupando lugar na sua vida. Você está entendendo? Daqui a pouco aquilo vai crescendo, está te afastando de Deus. Então você tem que ter cuidado para não deixar o inimigo trazer nada para a sua vida. Seja o que for. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado é com quem a gente anda. O Eliseu, ele só andava com Elias, porque ele já tinha reparado que o Elias era um homem de Deus. Ele já viu os sinais, as maravilhas que Deus usava o Elias para fazer. Agora, os 50 filhos de profeta que tentavam tirar o Elias de Eliseu, eles viam que aquilo ali era só conversa, não acontecia nada. Até isso, você tem que ficar prestando atenção. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado com as maus conversações. As amizades erradas faz naufragar a sua fé, sabia? O que você ouve te contamina, pessoal. Você tem que ter cuidado com o que você ouve, tipo de amizade que você anda, tipo de ambiente que você frequenta. Você é um cristão, você é uma cristã. Não é que você não pode ter amizade, você não pode brincar, você não pode rir, não pode passear, não é nada disso não, mas você tem que ter cuidado com as maus conversações. A palavra de Deus diz, por exemplo, que as palavras torpes da vossa boca, você não é nem para chegar perto disso. Pastor, o que é palavra torpe? Indecente. Às vezes você vai conversar com um grupinho que vem contar piada indecente, moral. Você e você ri, você se envolve naquilo ali. Depois há uma cobrança do Espírito Santo em você, sabia? Você não era para ter feito isso. Olha, você é um exemplo ali, você está estragando tudo. Você não era para se envolver com essa conversa. Você não era para ter participado daquela fofoca, daquele disse-me-disse. Você está entendendo? Há uma cobrança dentro de você. E você está ali para levar a luz, a santidade. Nós somos, a palavra de Deus diz o seguinte, que nós somos, não se põe a candeia, né? Embaixo do alqueire, não se põe lá uma lamparina, alguma coisa que a gente não se usa mais isso, embaixo da cama, não, bota no velador e no meio da casa para que ilumine todos. Aí ele falou assim, resplandeça a vossa luz perante todos os homens, para que eles possam ver e olhar e ver, né? Olhar e ver o Senhor, conhecer a Deus pelas suas boas obras. Então, o que diz que a gente é um cristão, que a gente é uma cristã, não é exatamente o que a gente fala, é o que a gente é, o que a gente vive. Glória a Deus. O nosso dia a dia, o nosso comportamento, e até no meio das amizades, as nossas amizades com quem andamos. Às vezes, você sabia que às vezes o cristão ou a cristã se sente um pouquinho sozinho? Às vezes. Que é isso? Porque não é todo mundo que vai gostar. Se você é uma pessoa realmente de Deus, não é todo mundo que vai gostar de andar com você, não. As pessoas querem mentir, você não quer mentir. As pessoas querem falar coisa imoral, você não quer participar disso. Então você é uma pessoa sem graça para eles. Para o mundo. Entendeu? E a pessoa que quer andar errado, ela não quer saber de você, porque o seu comportamento vai reprovar o dela. Então ela não quer nem muito assunto com você. Você está entendendo? Sim ou não? As manias dela é diferente da sua,
comportamento deles é diferente do seu, você é uma pessoa diferente. Mas o errado não está em você. Você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. Você tem uma unção de Deus, então o erro não está em você. E às vezes Deus está querendo até te usar para consertar o outro que anda errado. Mas como se eu andar errado também? Não? Então a gente tem que ter cuidado com as maus conversações, cuidado com conversas que não tem nada a ver com Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Hoje você escuta um pouquinho, amanhã você escuta um pouquinho, daqui a pouco você está se contaminando. Você está agindo igual a pessoa, você está falando igual a pessoa, mas você está saindo da luz. Glória a Deus. Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó. Alimpai-vos, pois, do fermento, velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que é limpar o fermento velho? É as manias do mundo. As manias lá de trás, as manias antes de você conhecer Jesus. Isso tem que ser tirado de você. Você é uma nova criatura. Então, o seu jeito é diferente, seu pensamento é diferente. Você não gosta mais das mesmas coisas que você gostava lá atrás. Gente, é porque não dá para fazer, porque não foi gravado como um vídeo. Se fosse gravado como um vídeo, pena que eu não tenho vídeo, porque naquela época não era muito coisa. Hoje não, hoje a gente está numa era de celular que grava, filma, mas antigamente não tinha muito isso. Era aquele tijolão, não gravava, não fazia nada. Porque se você me visse, eu até tinha um celular que tinha muita gravação, muito vídeo, mas esse celular, me roubaram na casa que eu fui morar. Eles me roubaram esse celular, entendeu? Não sei quem foi, porque ali era uma avenida, passava um montão de gente, eu sei que roubaram meu celular em cima de uma mesinha que eu deixei lá. A janela era aquela janela antiga, não tem, de madeira. Eu botei em cima da mesinha assim. Eu não sei se eu saí, fui resolver um negócio. Quando eu voltei, cadê o celular? Já era. A janela era aberta e lá no corredor, onde tinha aquela janela, era uma avenida. E passava um montão de gente ali. Eu não sei onde foi parar, também não fiz questão, depois até mudei de lá. Mas se você visse um vídeo meu lá atrás, um vídeo, de eu conversando, bebendo, falando, você não ia acreditar que era ele. Sério, você ia falando, pastor. Ela é muito parecida com você, mas deve ser sua irmã gêmea, não é possível. Porque, gente, eu não falava como eu falo hoje. A senhora não falava, não assim do jeito que eu falo. Eu era uma pessoa cheia de gíria. Era uma palavra, um palavrão. Uma palavra, um palavrão. Eu era cheia de gíria. Até meu jeito era diferente. Entendeu? Eu falava com as mãos, sabia? Mas como? Cheio de gíria. E aí, mas correto, entendeu? Até com a mão eu falava. Eu não conseguia falar assim com a mão parada assim, não. Eu tinha mania de falar com as mãos também, entendeu? Cheio de gíria. E eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou. O Espírito Santo, quando ele traz você para a presença dele, ele vai te moldar. Você tem que deixar ele te moldar. Tirar o velho e botar o novo. Sim ou não? Vocês já viram algum dia eu xingando? Eu não conseguia falar sem xingar, não. Era uma palavra de xingamento. Uma palavra de xingamento. Hoje eu não xingo mais. Isso tudo não foi que alguém chegou, você tem que parar de xingar, porque vai ficar chato você xingando. Não. Eu fui para a igreja ouvindo a palavra, Jesus foi tirando, foi mudando o meu jeito. Você entendeu? Eu andava praticamente nua. E não estou exagerando, pessoal. Eu andava, eu tenho fotos minhas aqui de antigamente que eu não botei no meu testemunho por causa disso. Por
quê? Porque eu estava praticamente nua. Tem gente que fala assim, pastor, mas a senhora tem que botar, porque é testemunho para todo mundo ver. Mas primeiro, quando meu esposo estava vivo, eu não ia querer botar, a gente já estava na igreja, eu não ia querer botar a foto, todo mundo ver, ficar expondo o meu marido, que eu sou esposa dele. Já pensou? Todo mundo é a mulher dele. Antigamente, tudo bem. A gente era do mundo e não tinha esse juízo, não tinha esse juízo todo. Mas hoje, né? E depois o meu marido faleceu, já basta as pessoas verem meu testemunho. Você ninguém me vê pelado, entendeu? Que aí depois eles irmãos aqui na igreja, eles irmã casada, falta de respeito. Então eu não boto lá por causa disso. Mas eu andava praticamente nua. Eu mostrei aqui a Zuleide. A Zuleide viu, mostrei minha foto. Falei, você, eu posso mostrar que você é mulher. Olha como é que eu andava. A minha blusa, essa blusa aqui que eu tô botando, é porque tá por dentro da calça. Essa blusa aqui, pra mim, é vestido. Uma blusa. Não, é sério. Irmão, eu tô te falando de coração, eu andava praticamente nua. Os meus shorts, ele não batia assim embaixo, não. Ele pegava metade mesmo da polpa do bumbum, andava assim. Top! Eu mostrei outro dia, foi você? Foi você ou não, Yasmin, que eu mostrei? Foi o Yasmin, não foi? Um topzinho que eu fui lá, falei, Nini, tá vendo esse topzinho aqui? Que o pessoal usa como sutiã, né? Eu falei, isso aqui era minha blusa. Eu não usava blusa, eu usava top. De sutiã mesmo. E eu saía por aí cheio de pins, tatuagem. Hoje eu não faço mais isso, porque eu fui lavada, fui remida pelo sangue de Jesus. Hoje eu entendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo o que é uma transformação? Você não tem que ser igual às pessoas para agradar as pessoas, pessoal. Deixa Deus moldar você. Se você quer ser igual a alguém, seja parecido com Jesus, que isso já é a maior honra que você vai ter na sua vida. É bonito quando as pessoas olham para você e veem Jesus em você, porque aquela mulher lá é de Deus, aquele jovem lá, que aquela ali é de Deus. É bonito quando acontece isso, mas é triste quando as pessoas olham para você e elas não te respeitam mais. Como assim? Conversa. Fala que é de Deus, mas outro dia estava xingando ali. E gosta de uma piadinha indecente, isso é tão ruim. Porque você perde o seu respeito, a sua santidade diante das pessoas, sim ou não? Não existe ninguém perfeito, mas você também não vai pular para esse lado. Glória a Deus. E quando ele fala para você deixar, né? Quando ele fala aqui, ó, quer ver? Que a gente acabou de ler aqui, ó. Alimpai-os, pois, de fermento velho, para que seja uma nova massa. É isso que eu estou falando para você. Você tem que perder mania, hábito, costume de que quando você era do mundo. Você agora é uma nova criatura. Seu pensamento é diferente, seu jeito de falar é diferente. Mas todo mundo fala assim, mas irmão, mas por que você tem que imitar todo mundo? Porque você não imita Jesus? Não? Eu não vejo maior exemplo no mundo para a gente imitar do que Jesus. Tu conhece o maior exemplo do mundo para a gente imitar? Então, pessoal, é tão bonito quando as pessoas conversam com você, sua conversa é agradável, é boa, entendeu? A pessoa gosta de conversar com você porque a tua conversa prende a pessoa, já viu isso? Às vezes a gente começa a falar de Jesus com uma pessoa, e a gente tem que ter paciência, por isso que Jesus mandou a gente ser manso e humilde, porque a pessoa não quer nem desligar o telefone, você tem que ter paciência de ficar ali, ó. Entendeu? Porque a pessoa está gostando do que está ouvindo. As pessoas te pedem oração, vai lá e pede oração de fulano, pede para orar. Agradece, olha, confia nas suas orações e tal, isso é muito bom. Principalmente hoje em dia, no mundo de hoje em dia, que o evangelho está tão defamado, entendeu? Porque o evangelho tem muito lugar que o evangelho está defamado. As pessoas já não estão acreditando mais. Tem lugar que as pessoas já vê tanta coisa errada que as pessoas não estão acreditando mais. A verdade é essa. Tem gente que já saiu da igreja que acha que a igreja é tudo igual, que não estão levando mais a sério o evangelho. Aí sim que é mais bonito ainda quando a pessoa vê Jesus em você. Glória a Deus.
Vocês estão entendendo direitinho? Sim ou não? Hã? Não? Sim ou não? Paradas? Não, se você estiver entendendo, eu explico de novo. Então, ele está falando aqui, ó, vamos lá. E ele disse assim: pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade, da verdade. Tem que ser com a palavra de Deus. Esquece esse negócio de maldade e malícia. Esquece isso, pessoal. Seja de Deus mesmo. Ah, mas vão me chamar de dor de careta, de fanático. Irmão, que chame você do que quiser. Não chamaram Jesus de príncipe de Beelzebub? Não chamaram ele de filho de prostituta? Não chamaram ele de impostor? Você acha que Jesus estava preocupado com o que chamavam ele? Ele estava preocupado de agradar o Pai. Ele estava nem aí porque ele estava falando. Ele disse o seguinte, ó. Ele disse o seguinte: o Pai não me tem deixado, porque eu faço tudo que lhe agrada. Entendeu? Sim ou não? O Pai não me tem deixado, porque eu faço tudo que lhe agrada. Então, a meta de Jesus, a visão de Jesus era agradar o Pai dele, não as pessoas. A mesma coisa, gente. Pessoal, não é que você vai desfazer dos outros, não, mas a sua principal meta tem que ser agradar Jesus. Deixa de falar quem quiser. Você é doido, é fanático, é maluco, não é problema. Eu estou sendo fanático por Jesus, tá bom. Tem gente fanática por jogo. Tem gente fanática por droga. Tem gente fanática por prostituição. Tem gente fanática por dinheiro. Tem gente fanática pelo diabo. Por que eu não posso ser fanático por Jesus? Sim ou não? E aí a pessoa fanática por essas coisas, ninguém fala nada. Só fala quando eu sou fanático por Jesus. Irmão, e daí? Isso não vai te fazer mal, não. Esse é o único tipo de fanatismo que não vai te fazer mal. Deixa falar quem quiser, doa quem doer, seja sincera, seja aquela pessoa da verdade, da sinceridade. Ele está falando aqui, ó. Não, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não os associeis com os que se prostituem. Ele já está avisando. Pastora, como assim? Prostituir mesmo? Não, se prostituir, há vários tipos de prostituição. Há tipo de prostituição física, que é aquela pessoa que vai lá, entendeu? E se prostitui. E prostituição, como eu quer dizer aqui, não é só aquela pessoa que sai com vários homens, com várias mulheres por dinheiro, não é isso não. A fornicação também é um tipo de prostituição, você sabia? Sim ou não? Que a Bíblia orienta que os jovens, não só os jovens, né? Até eu não sou tão jovem, eu tenho 42 anos, mas se eu quisesse me casar e como uma viúva, eu teria que respeitar as regras da Bíblia. Conhecer uma pessoa, namorar, noivar, depois do casamento é que a pessoa está liberada para ter relação. E tem pessoas que não respeitam isso e acabam prostituindo o templo de Deus, onde Deus habita. Onde a palavra de Deus diz o seguinte, que todo pecado que você comete é fora do corpo, mas o da prostituição você está cometendo pecado no corpo, que é o templo de Deus, gente. E a Bíblia diz que o nosso corpo ele é santo. Entendeu? Aí você vai, porque o Zequinha começou a namorar, teve relação, vou ter também. Mas, irmão, por que você está imitando o mundo? Sim, entendeu? Por que você não imita um exemplo da Bíblia? Por exemplo, a Maria, mãe de Jesus, ela foi uma mulher santa, né? Tudo bem que Deus escolheu ela para ser a mãe de Jesus, mas ela só teve relação com José depois do casamento. Por que tem que ser igual os outros faz? Mas por quem disse que tem que ser assim?
Porque hoje em dia não se faz mais isso, é caretice. Não, não. A palavra de Deus, ele diz assim, céu e terra passará, mas a minha palavra não há de passar. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso que o mundo está assim, os relacionamentos dão errado, daqui a pouco tá dando tudo errado, porque a pessoa tira Jesus do meio do relacionamento. A pessoa vai sem Jesus, aí dá ruim, irmão. Sim ou não? Deus honra quem honra Ele. Deixa eu falar o que quiser. Seja sincera com Deus. Ou sincero. Seja uma pessoa santa e agradável aos olhos de Deus. Glória a Deus. Então, há vários tipos de prostituição, mas há também um tipo de prostituição que é quando você faz coisas que não estão agradando a Deus. Eu estou num grupinho ali, pessoalmente eu vou mentir também. Isso é um tipo de prostituição. Mas, pastor, me explica isso aí. É fácil te explicar. Nós temos um Deus. Nós servimos o Senhor. E nós devemos obediência a Ele, sim ou não? Por exemplo, a mentira está escrito lá no livro de João, que o diabo ele é o pai da mentira. Quando proferimos mentira, quando ele profere mentira, está falando que é propriamente seu, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, né? E quando nós mentimos, nós estamos, nessa hora, nós estamos servindo a ele, ao demônio, não a Deus, porque nós estamos fazendo a vontade dele. Estão entendendo? Sim ou não? É dele a mentira. Então, quando eu minto, eu estou fazendo a vontade dele. Nesse momento, espiritualmente falando, eu estou traindo a Jesus. Estou virando as costas para Jesus ali. Quando você trai alguém, é a mesma coisa, você está se prostituindo, se contaminando. Você está entendendo? Sim ou não? Lê o livro de Oséias que você vai entender isso. É a mesma coisa que você está traindo Jesus. Você está fazendo uma coisa que não está agradando a Deus. E às vezes fazendo para agradar os outros. Para ser descolado, irmão, mas para que você está fazendo um troço desse com o Espírito Santo? Não faça isso. Mas aí, se eu não fizer, vai ficar triste comigo. Qual que você prefere? Que a pessoa fica triste contigo ou o Espírito Santo fica triste contigo? Como a Bíblia diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo, a qual você foi selada pelo dia da redenção. Que a pessoa fique triste comigo, mas eu não vou entristecer Jesus. Glória a Deus. Eu preciso dele, de sem mim nada poder fazer. De repente, sem aquela pessoa lá, ou sem aquele grupinho ali, eu vou viver, mas sem Jesus fica difícil viver, gente. Quando Judas negou Jesus 3 vezes, o que é o Judas não? Quando está trocando aqui a escolha. O Judas não, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, o que aconteceu com Pedro? Vocês lembram o que aconteceu com Pedro? Quando ele negou Jesus 3 vezes. Ele saiu dali e chorou amargamente. Entendeu? Então, gente, a gente se afastar de Jesus, vem logo uma tristeza, uma depressão, você se arrepende, pô, não era para não ter feito isso. Por que eu fui fazer isso, falar isso? Então a gente luta para estar na presença. Não que se você pecou, não tem mais jeito, não é isso não. Jesus disse na palavra dele que se você for fiel, confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e mais o quê? Purificar de todo pecado. O pessoal também vai pensar que não tem boca, mas não, todo mundo quer. Então, o que acontece? Saber, vocês sabem, pessoal. Nem dizer que não sabe, não, pois eles escutam a semana toda a palavra, vocês já sabem de cor já. E aí, o que acontece? Jesus, ele fez essa promessa. Só que se você caiu, você vai pedir perdão a Deus, mas vai aprendendo com seus erros. Não, poxa, eu já traí Jesus por causa do Zequinha, por causa da Juliette, depois quem ficou mal foi eu, então não vou cair mais nessa, sim ou não? Pede perdão a Deus, não vou ficar firme agora. Agora eu vou ser uma pessoa séria com Jesus. Aonde eu passar, eu vou levar Jesus. Na minha casa, no meu trabalho, na rua onde eu moro. Glória a Deus.
E ele está dizendo aqui, vamos lá. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Mas agora vos escrevo para que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais, porque você lá fora, você já sabe que o pessoal, assim, não todos generalizando, mas você já sabe que às vezes aquela pessoa ali, ela não conhece ainda Jesus. Então, se ela não conhece Jesus, ela não conhece o Evangelho, ela ainda está naquela natureza do pecado. Sim ou não? Hã? Você já sabe, porque ela está vivendo assim porque não conhece Jesus, ainda está naquela velha natureza do pecado. Mas, às vezes, acontece da pessoa estar dentro da igreja, a pessoa está ouvindo a palavra e tal, mas está fazendo tudo errado. Entendeu? A pessoa está dentro da igreja falando mal do outro, que é maldizente. Beberrão, idólatra, se prostitui, fazendo coisas dentro da igreja que não era para estar fazendo, porque essa pessoa já ouviu a palavra, já conhece a palavra, dizendo-se irmão, pratica essas coisas. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você não tem que imitar essa pessoa, pessoal. Irmão, ela pode ser a pessoa mais sua amiga do mundo, mas ela não está obedecendo a palavra. Você vai ir junto com ela, você vai cair. Você tem que ser uma pessoa firme com Deus. Você vai orar pela pessoa, né? Você não vai julgar, porque Deus não mandou você julgar, mas se a pessoa está no pecado, eu não vou junto com ela. Seja uma pessoa que tem a cabeça no lugar. Glória a Deus? Sim ou não? Eu estou dando um exemplo. Vamos botar assim um exemplo. É um exemplo, tá, pessoal? Vamos supor assim, que eu não fosse uma pastora, né? Por que eu não fosse uma pastora? Se eu não fosse uma pastora, certamente eu não sou melhor do que vocês em nada, mas se eu não fosse uma pastora, eu não estaria aqui pregando, estaria sentada aí com vocês, né? Aí eu estou aí ouvindo a palavra e tal, o pastor está pregando, daqui a pouco acaba o culto, vem uma irmã ou irmão dentro da igreja falar umas coisinhas que não tem nada a ver, né? Ou estou dando um exemplo, que se não aconteceu, não vai acontecer, tá? Aí eu termino aqui o culto, vem o irmão Anderson falar da Ana para mim. Tá entendendo? Sim ou não? Isso, a irmã aí, que não sei o que. Ele é um maldizente. Seria um maldizente. Não é, tá? Não é. Ele seria o quê? Um irmão maldizente. Ele não estaria muito legal. E tentasse me jogar contra a Ana. Ele está no pecado, ele estaria no pecado. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que a sétima coisa que Deus abomina é o irmão que cria contenda entre irmãos. Claro que eu estou falando aqui, deixando bem claro que o irmão antes nunca fez isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, vai ficar olhando torto para a cara do irmão antes. Tadinho do irmão, irmão inocente, faz isso não que é pecado. O irmão nunca fez isso não, tá? Eu estou falando um exemplo, se acontecesse isso. Ele estaria no vermelho, no pecado. Eu, seriedade, do jeito que eu sou, eu aprendi, eu ia estar, maior paz, mas eu já ia, entendeu? Andar junto não ia dar muito não, porque eu já ia perceber nele que ele não estava legal, que ele está fora da palavra, você está entendendo? Aí veio uma irmã que uma vez chegou uma irmã aqui dentro da igreja, né? Veio conversar comigo, ela não está mais aqui não. Ela veio conversar comigo, irmão, friozinho desse, não, eu falei, o que tem? Ah, ela veio querer falar um montão de coisa que não tem nada a ver comigo. Não, friozinho desse, eu e meu marido, que não sei o que, eu falei, irmão, não quero saber dessa intimidade que seu marido dá, seu problema de vocês lá. Você não está entendendo? Porque eu já
cortei logo aquele assunto, porque a palavra de Deus diz que nenhuma palavra torpe, não é lícito sair da sua boca, você é um cristão. Aí eu fico, é mesmo, mãe? Aí, como é que fala? Não, o que é isso? Eu não tô legal também. Aí me conta os detalhes, o que aconteceu aqui. Jesus vai olhar lá de cima e falar, o que é isso que está acontecendo aí dentro da igreja? Desculpa falar, mas é uma vergonha para o evangelho. Sim ou não? Eu estava dando um mau exemplo para ela. Quem passasse ali, escutasse isso, ia falar, caraca, essas irmãs ali dentro da igreja, tá entendendo? Seria um mau exemplo pro povo. Então, cuidado com isso. Mesmo que a pessoa é melhor amigo seu, a pessoa está falando em língua do seu lado, mas daqui a pouco está vindo com umas conversas que não tem nada a ver com Deus. A gente conhece a árvore pelo quê, pessoal? Pelo fruto que a pessoa dá. Pelo que ela fala, pelo que ela faz, você sabe se ela é uma pessoa de Deus ou não. Sim ou não? Quando é uma pessoa longe de Jesus, que não tem o evangelho, ainda é razoável você. Não é que você vai imitar a pessoa, mas você aceitar que a pessoa está naquele erro. A pessoa está na igreja. Cuidado com isso. Não cai nessa. Fica firme com Deus. Seja sério com Deus. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó. Mas agora, cadê? Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então nos seria necessário sair do mundo. Mas agora nos escrevi que não os associeis com aquele que, dizendo-se irmão, né? For devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Como tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu que julgar os que estão de fora? Isso aqui, quem ensinou isso aqui foi o apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo. Profeta, apóstolo, evangelista, missionário. Tinha todos os dons do Espírito Santo, um homem muito sábio. Estava ensinando a igreja a se comportar. Deixa quem quiser errar. Deixa quem quiser roubar, deixa quem quiser. Mas dentro da igreja, irmão, o problema é dele. Seja você uma pessoa firme com Deus. Você vai longe se você ouvir esse conselho. Você vai ser honrado, você vai ser honrada. A mão de Deus vai estar sobre você, o favor de Deus vai estar sobre você. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis dessa terra. Se você for fiel, Deus vai achar você. Sim ou não, pessoal? Agora a mão do Senhor é contra os que fazem mal. Aí, se você fizer mal também junto com eles, Deus vai ser obrigado a ficar contra você. Eu fico assim, meio admirada, porque não existe ninguém perfeito. Perfeito só Jesus. Posso dizer para eu sou perfeito? Não. Mas, pessoal, hoje a gente fica de boca aberta que o pessoal hoje em dia pensa que não existe santidade. Santidade ainda existe, pessoal. Ainda existe pessoas que se santificam para Deus, que se separam para Deus. Hoje eu estava explicando o que é se consagrar. Se consagrar, tem dois tipos de consagração. Tem aquela consagração que é um tempo que você tira para adorar a Deus. Um tempo que você tira para meditar na palavra, para orar. Se você está consagrando o seu tempo, um tempo para Deus, sim ou não? E existe uma pessoa consagrada para Deus. Você consagrou a sua vida para Deus. E o que é consagrar? É separar. Se consagrado é separado para Deus.
E o que acontece? Deixa eu te explicar. Você, quando consagra a sua vida a Deus, você se separa de quê? Das coisas do mundo. Que é bom você tirar um tempo para adorar a Deus, para se consagrar, né? É bom você fazer isso. Só que Deus tem que ser uma constância. Não adianta só tirar, por exemplo, 2 horas ali, orar, jejuar, meditar na palavra, louvar, e daqui a pouco, quando eu sair dali, eu xingar, odiar o A, o B. Não, não. Deus é uma constância. Vocês têm que estar com Ele. Você tem que ter uma vida separada do pecado. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Você é consagrado para Deus. Você não vive no pecado, você não vive buscando o pecado. Você se separou do pecado para servir a Deus. Então você não pode imitar as outras pessoas no erro. Você tem que ter isso na tua mente. Eu sou consagrada a Deus. Então, se fulano xingar, beber, fornicar, ele vai fazer o que ele quiser, mas eu não posso. Tem uma aliança com Deus. Sim ou não? Nós somos representantes de Jesus Cristo aqui na Terra. Você sabe o que é isso, pessoal? Você tem que representar Jesus no seu bairro, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja. Ah, lá na igreja tem um montão de gente que faz coisa errada. Por isso que tem que ter você para fazer o certo. Sim ou não? Se não tiver ninguém para fazer o certo, como é que os que estão fazendo errado vão aprender? Se não tem ninguém. Como ouvirão se não há quem pregue, não é isso? Eles falou, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão aprender se não há um exemplo? Sim ou não? Então, ele está falando aqui, ó. Por que tenho eu que julgar também os que estão fora e não julgai vós os que estão dentro? Tá vendo? Senão vocês têm que julgar os que estão lá fora. Mas por que não julgar? Então, a gente não tem que julgar ninguém, mas estou falando julgar. O que ele quer dizer aqui é que, por exemplo, você está vendo o irmão fazendo um negócio errado na igreja, você vai orar por ele, não tem que julgar ele, mas é você não imitar a pessoa. Se de vez em imitar o que está fazendo certo, você vai imitar o que está fazendo errado, irmão. Você tem que imitar o que está fazendo certo. Por isso que o Eliseu só imitava o Elias. Os 50 filhos de profeta, ele não imitava. Mas por quê? Eu vou te explicar por quê. Quando Eliseu foi com Elias e atravessou o Rio Jordão, aqueles 50 filhos de profeta porque queria que Eliseu deixasse o Elias e ficasse com eles, não é isso? O Eliseu disse, vive o Senhor, não, também falou assim, mas Deus vai tirar mesmo, vai tomar mesmo o seu Senhor de você. E ele disse assim, também sei, calai-vos. Aí ele disse para Elias, vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. E ele foi com Elias. Quando ele voltou, porque ele já voltou sem o Elias, né? Abateu lá a capa dele do Elias lá no Jordão, o Jordão abriu e ele voltou com a capa e com a unção de Elias, sim? Esses mesmo pessoal que queria que ele andasse, que Eliseu andasse com eles, antes de ir para lá, esse mesmo pessoal veio. E o Espírito de Deus repousa sobre o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, não foi isso que ele falou? Esse mesmo pessoal é que chegou para Eliseu e falou que a terra não era boa e tal. E aí antes dele falar o negócio da terra, ele falou, deixa a gente ir procurar o seu Senhor. Possa ser que Deus tenha arrebatado ele, deixado ele por aí alguma montanha, algum mato, alguma coisa assim. E o Eliseu falou o que para ele? Para ele não ir. Não foi isso? Não vai. Porque o Eliseu, ele já sabia que o Elias foi arrebatado. Ele era o profeta, gente. Como que ele não ia saber? Deus não faz nada sem antes revelar os seus servos, os seus profetas, sim ou não? Mas eles insistiram. Não, deixa a gente ir. Até que o Eliseu, tá não, se quer ir, então vai.
E foram. Daqui a pouco voltaram eles com fome, todo manhado de mal. Não encontramos. E o Eliseu falou para eles o quê? Eu não disse para você vir. Pastor, o que significa isso? Aquele pessoal ali, eles eram teimosos. Eles eram desobedientes. Eles não obedeceram a Eliseu. Não, deixa a gente ir, deixa a gente ir. Olha só o pessoal que ele teria ouvido se ele deixasse de caminhar com Eliseu, com Elias. Você está entendendo? Ele ia deixar de ouvir uma pessoa temente a Deus, obediente, para ir na cabeça de um bando de pessoal que eles eram filhos de profeta, mas era tudo desobediente, tudo rebelde, teimoso. E aí? Hã? Sim ou não? Então, aí, gente, Deus já deu o discernimento, já deu a sabedoria, já está ensinando a gente. Quem escolhe quem a gente anda, o que a gente ouve, o que a gente vê, se é bom para a gente ou não, somos nós. Deus já te ensinou, agora é a sua parte. Sim ou não? Aí você cuidado, porque um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Você anda com a pessoa que pensa errado, que fala errado, daqui a pouco você está se contaminando. Isso é se você não largar, abandonar a sua fé, que já tem muitos aí no mundo aí, ó. Tem muitos aí no mundo aí desviado, porque ouviu cabeça errada. E às vezes começou a ouvir dentro da igreja. Sabia que aquele rapaz, o Dinho, do Ramon Assassino, ele era da igreja, né? Aquele dom ali, ele tocava na igreja, pessoal. O Dinho, do Mamona Assassino, aquela dupla. E eu ouvi o testemunho dele, que quando ele começou a sair lá para o mundão, isso foi por causa de um grupo de jovens de dentro da igreja, tu sabia disso? Porque teve um grupo de jovens de dentro da igreja que começou a dar conselho a ele. E se a gente fizesse assim, você começasse a tocar na rua, porque você toca muito bem, para a gente arrecadar dinheiro para ajudar a igreja? Você tem que ver essas propostas de Deus, se não é de Deus. É um grupo de dentro da igreja, de jovens. Começou a botar isso na cabeça dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí você toca na rua para a gente arrecadar dinheiro para ajudar a igreja, não sei o quê. E aí, então tá bom. Aí ele topou. Então ele ia com esses jovens tocar na rua. Não tem aquela pessoa que toca na rua e o pessoal vai lá, gosta, ajuda, ele dá dinheiro, não tem? Até que um empresário lá viu ele tocando lá e ficou doido do mundo. E começou a fazer oferta. Eles, uma família humilde, pobrezinho, começaram a oferecer coisa grande para ele. O que ele fez? Saiu. Diz que não saiu exatamente. Não, mas aí eu vou tocar um pouquinho lá pro mundo, lá, porque o mundo que ele não quis dizer pro mundo, né? Como é que ele faz? Secular, sei lá. E aí depois, para ajudar a igreja, para ajudar nada, irmão. O diabo começou a botar na cabeça dele lá, ele ficou famoso, começou a ganhar dinheiro, esqueceu de Jesus. Desviou do caminho de Deus. E aí o pastor dele disse que, se você ver lá, eu acho que você já viu esse testemunho, o pastor dele falando que Deus tocou no coração dele, vai lá no Dinho. E aí ele foi procurar o Dinho. O pastor estava até falando, ele sempre foi brincalhão. O pastor chegou lá e pulou nas costas do Dinho, do pastor. E o pastor falou, Dinho, para com isso, não é mais criança não, Dinho. Você já cresceu, sempre foi brincalhão. Aí começou a mostrar a casa aqui, pastor. Olha a casa que eu comprei para minha mãe. Quase que uma mansão, né? Poxa, eu nunca imaginei que eu ia poder dar isso para minha mãe, que tal. E aí ofereceu um cheque de uma oferta para ajudar na igreja. E aí o pastor falou para ele, Odinho, não é o seu cheque que eu quero. Eu quero que você volte para a igreja. Você se afastou das coisas de Deus. Deus está chamando você de volta. E ele, não, mas aí eu vou, pastor. Não, abandonei, não, porque eu estou com muita coisa marcada, minha agenda está cheia, porque ele estava no auge da fama, né?
minha agenda está cheia, que não sei o quê, mas eu vou ter um tempo, vou tirar um tempo, assim que desvaziar essa agenda minha, eu vou tirar um tempo, vou aparecer lá na igreja assim, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí o pastor foi embora. Aí o pastor falou, quando foi, acho que 2 dias depois, o negócio, quando ele está passando na rua, e ele viu na televisão, avião de Mamonas assassina caiu, ele disse que nem acreditou, ele falou, não é possível. Aí ele foi lá para ver se era isso mesmo. Cadê o dinheiro? Entendeu? Começou quando isso? Um grupinho de adolescentes dentro da igreja. As maus conversações, o que faz, pessoal? Corrompem os bons costumes. Cuidado. Nem todo conselho vem de Deus. O diabo, ele para tentar destruir você, ele não vai arrumar uma pessoa lá de fora, que ele já sabe que você não vai cair. Às vezes ele vai querer arrumar alguém de dentro da igreja. Uma pessoa que se diz cristão ou cristão, para derrubar você com as maus conversações. Por isso que ele está falando aqui. Por isso que eu te digo, vamos voltar aqui no 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, não é isso? For devasso ou avarento, idólatra, maldizente. E foi isso que aconteceu com ele. Foi uma pessoa de dentro da igreja, o diabo se infiltrou ali para tirar ele não viu. Sim ou não? Cuidado com as propostas, cuidado com as más conversações. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento errado que ele ouviu, olha o que aconteceu com ele. Morreu e longe de Deus. Rapaz novo, bonito. E aí o pastor contou o testemunho. Ele falou, agora eu entendi que Deus estava me usando para tentar dar a última chance a ele para ele voltar. Ele não entendeu. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, de dentre vós esse inimigo. Glória a Deus. Então, pessoal, presta bem atenção. Ouça alguns de vós, tenda algum negócio contra o irmão e é juízo perante os injustos, e não perante os santos. Aqui ele está falando de outra coisa aqui que não convém falar. Esse é até aqui que Deus não convém falar agora, tá, pessoal? Isso é palavra de Deus, tá? A palavra de Deus sempre convém falar. Do bom que não convém falar agora, porque a gente já está no finalzinho do culto, tá? Senão você vai para casa curioso. Ó, por que não convém que eu falar? E que tinha ali que a pastora não queria falar? Não, é uma boa palavra, mas não é agora, não convém falar agora, que a gente já está terminando o culto. Então, vocês entenderam direitinho? Não se deixa se corromper. Seja uma pessoa firme com Deus. Você tá lá, o pessoal tá com as piadinhas dele, irmão. Ah, tá bom. Fica na sua, não me chamar de careta, não me chamar de irmão. O problema é deles. Eles podem chamar você de que quiser. Desde que Deus, que lá chamavam Jesus de impostor, filho de prostituta, príncipe de Beelzebub. Mas, eu acho que dá tempo aqui, ó. Deixa ele chamar você do que quiser, desde que Deus fala isso para você. Escuta só isso aqui, o que Deus falou. O importante é Deus falar isso aqui para você. Ele falando isso aí, deixa o mundo falar o que eles quiserem. Não chamar de doido, de fanático, de maluco, chama, o que quiser. Desde que Deus fale isso aqui para você. É isso que você tem que se importar. O resto é resto. Glória a Deus. É Mateus 3. Mateus 3, lá no versículo 16. Glória a Deus. Olha o que está escrito aí, ó. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Está vendo isso aqui? Olha o que Deus achava de Jesus. Aqui na terra não era isso que achava que ele era impostor, que ele era fanático. Os irmãos dele mandou prender ele achando que ele era fanático. O próprio irmão de Jesus achava que ele era fanático, que ele era impostor, filho de prostituta, príncipe de Beelzebul. É o que o pessoal aqui na terra achava. Mas o que Deus achava dele? Vou repetir. Eis aqui uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tu sabe o que é comprar? O quê? Em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho. Tá entendendo? Desde que Deus fale isso para você, irmão, não importa o que o pessoal acha de você. Agora, triste é você ser aprovado e aplaudido por todo mundo e ser reprovado diante de Deus. Deus olhar para você: Caraca, esperava que o meu filho me representasse bem, mas deu ruim. E aí? Sim ou não? O que adianta ser aprovado pelo mundo, mas reprovado por Deus? Na Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Aqui Jesus não é todo mundo que amava Jesus, não, gente. Para te falar a verdade, no começo, só os 12, mesmo assim o Tomé não acreditava em Jesus, Judas roubava sacolinha, não sei se estava com ele só por causa do dinheiro, não sei. Eram alguns discípulos que amavam Jesus, o resto, misericórdia. Tentavam matar Jesus, tentavam apedrejar Jesus. Sim ou não? O mundo não aprovou o nosso Deus, o nosso mestre. O mundo reprovou o nosso Senhor. O mundo crucificou o nosso Senhor, matou ele. Tu acha que o mundo vai te amar? É esse mundo que você quer agradar no lugar de agradar a Deus? Não, irmão, seja fiel a Deus. Glória a Deus. Mais vale agradar o Senhor, obedecer ao Senhor do que os homens. Não é você odiar ninguém, não. Você tem que amar todos, mas imitar e obedecer só a Deus, pessoal. Aprende isso. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, então. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar. Pessoal, tá chegando aí o culto temático, tá? Vai ser que dia, Natasha? Dia 26, o nosso culto temático. Já vai arrumando personagem aí, pessoal. O pessoal tá arrumando os personagens aí. Vai ficar bom o nosso culto. Glória a Deus. Procura lá um personagem da Bíblia. Ajeita uma roupinha bem legalzinha lá, parecida. E vem para o nosso culto jovem. Glória a Deus. Vai ser uma bênção. E também a Natasha botou, não sei se ela já botou lá na agenda, pessoal. Domingo agora, domingo que vem é Santa Ceia. Quem puder ajudar na limpeza da igreja, Deus vai recompensar. Glória a Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh Deus Todo-Poderoso, nós viemos em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. E Pai, em nome de Jesus, o Senhor disse assim: sede santo, porque eu sou santo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa cada dia estar nos limpando do velho fermento, Pai, nos fazendo uma nova criatura. Que o Senhor nos ajude, enquanto estivermos aqui nesse mundo, Pai, a servir o Senhor,
Nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas também que o Senhor não nos deixe nos contaminar, Pai, com o pecado, com as más conversações, com as grandices, mas que nós possamos ser firmes, ser fiel ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. E que o milagre do Senhor venha acontecer na vida dessa pessoa. Oh, Pai, no casamento, na prosperidade, na vida dos filhos, em todas as áreas, Pai, na saúde. E eu paraliso toda ação do mal e exijo que saia agora. Sai da saúde, da prosperidade, da família. Solta a vida de cada pessoa em nome de Jesus. Vai embora, sai. Em nome de Jesus. Pega tudo que é seu. Vai embora. E não volta mais. Porque eu te proíbo em nome de Jesus. Oh, Pai amado, que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Afastando todo mal, toda perturbação, toda mal conversação, tudo que o diabo tenta trazer para derrubar essa pessoa, Pai. E que a cada dia elas possam ser mais que vencedor na sua presença em nome de Jesus. Também peço ao Senhor que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse: os que me honram, eu honrarei. Cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, e graças a Deus. Amém? Gente, amanhã, se assim Jesus permitir, às 18 horas nós estaremos na Web Rádio Tec, o nosso momento de oração. É de segunda a sexta. Aí vamos se juntar, compartilhar o link para a gente estar orando aí pela nossa família, pelas nações. Glória a Deus. E quinta-feira, eu creio que em nome de Jesus, às 15 horas, a gente vai estar lá também com a programação. Creio, somente creio. Glória a Deus. Amém. Desejem uma boa noite, seus irmãozinhos. Deus abençoe também todo o pessoal aí do Face e também pessoal do Face e do YouTube, que essas gravações vão para lá, tá? E Deus abençoe, Érica. Deus abençoe, meu amor. A paz. Deus abençoe, meu amor. Paz do Senhor, tá, Érica? Deus abençoe. Oi, Guigui. A paz, Guigui. Deus abençoe. Uma excelente semana aí, em nome de Jesus. Oi? Que isso, João? Isso tudo é frio? Que misericórdia, ó. Os 10 casacos, Periana.